Na verdade, eu tenho sentido muito de Deus que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade. Eu tenho sentido que é como se Deus, Ele com essa pandemia, Ele pegou o globo terrestre, pegou o planeta Terra e fez assim, ó. E nisso que fez é a oportunidade que tem das pessoas reorganizarem a sua vida, reorganizarem a sua família, reorganizarem os seus pensamentos no que diz respeito à vida, à fé, reorganizarem as suas oportunidades profissionais e de negócios. E eu acredito muito. O que eu penso, Deus pegou o planeta Terra e balançou. E aí nessa que balançou, agora é a hora de grandes oportunidades. Existem oportunidades que elas passam na nossa vida uma vez e depois nunca mais elas irão passar novamente. Outras, elas passam uma vez, mas só vão passar de novo daqui a 10 anos, 15 anos. E nós não podemos perder as oportunidades. Por isso Deus colocou essa série no meu coração e eu queria aqui desafiar você. Eu queria fazer um desafio para você. A você agarrar a oportunidade que Deus está dando de trazer esses ensinamentos durante todo o mês de julho. Você agarrar a oportunidade no meio dessa sacudida que Deus está dando no planeta Terra, você vai dizer assim, eu vou sair melhor do que antes. Eu vou sair melhor do que antes. Mas para isso você tem que agarrar a oportunidade desses ensinamentos que Deus vai trazer para a gente aqui durante todo esse mês de agosto. Se comprometa com isso, porque você vai ver o quanto que isso vai trazer de bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. Você vai ver o que eu estou falando. Vamos começar então. Eu quero ler com os irmãos Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, as tuas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Então esforçaram as suas mãos para o bem. Bom, para começar essa série, eu dei um título a esse bate-papo nosso dessa manhã, que é Transformando Crises em Oportunidades. Momentos de crise sempre serão momentos de oportunidade, grava isso. Porque todas as vezes que você passar por uma crise na sua vida, por uma crise no seu casamento, por uma crise emocional, por uma crise financeira, você precisa se lembrar dessa palavra que eu estou passando aqui. Crise é momento de oportunidade. Nós vamos ver que aqui nesse texto mostra uma crise que estava instalada em Jerusalém. E quando a crise se instalou em Jerusalém, surgiu oportunidade para Neemias. Surgiu uma oportunidade para todo o povo que estava ali e trabalhou ao lado de Neemias. Quando as crises elas chegam, se nós entendemos que crise é momento de oportunidade, a nossa criatividade ela ativa. Quando entendemos que é momentos de oportunidade, nós conseguimos enxergar coisas que num período de calmaria, num período normal, nós não enxergaríamos. Nós só conseguimos enxergar grandes oportunidades porque as crises elas nos fazem enxergar além. Isso quando nós entendemos de que é momento para oportunidade.
Pense só comigo, se com tudo que nós vivenciamos nos últimos 2, 3 meses, a sua cabeça não funcionou muito mais. Se você não pensou em muito mais coisas, talvez criou algumas coisas e está aplicando algumas coisas que você criou, e isso só aconteceu, só foi despertado em você porque se instalou uma crise. Pensa se não foi isso. Algumas coisas que você estava acomodado demais, então você se levantou e falou assim: opa, deixa eu resolver isso. Se continuasse tudo normal, você não iria pensar em se levantar e resolver. Mas pensou em se levantar e resolver por quê? Porque se instalou uma crise. E crises são momentos de oportunidade. Talvez, diferente dessa crise que se instalou pela pandemia, você esteja passando por uma crise no seu casamento. É uma crise dentro de casa. E eu quero dizer para você, de que essa crise que você está passando no seu casamento, ela também é uma oportunidade. É uma oportunidade de vocês experimentarem mudanças que há anos vocês convivendo juntos não conseguiram mudar. Essa crise, ela vem para que vocês possam enxergar coisas que vocês não enxergavam. E melhorar o seu casamento e a estrutura da sua família para as coisas grandiosas, tremendas e poderosas que estão por vir para vocês no futuro. E para vocês desfrutarem dessas coisas tremendas, grandiosas e poderosas que virão no futuro, algumas coisas que ficavam acontecendo há anos na casa de vocês não vai poder acontecer mais. Então a crise vem. E ela é uma oportunidade para você avaliar o seu casamento e falar: nisso aqui a gente vai mudar. Nisso aqui, eu como marido vou mudar. Você, mulher, dizer: nisso aqui, eu como esposa, eu vou mudar. Talvez a crise seja profissional, financeira. E seja essa crise profissional, financeira, também é uma oportunidade que Deus está te dando de você ajustar algumas coisas que há muito tempo você não ajustava. Talvez a crise seja uma crise espiritual, emocional. Meu Deus, eu estou confuso, um monte de coisa na minha cabeça e tal. Essa crise também é uma oportunidade. É uma oportunidade de você avaliar muitas coisas a respeito da sua vida, que em um tempo normal você não iria avaliar. Você iria deixar o negócio passar batido, e indo. Então nós aprendemos aqui, com Neemias, como que nós podemos fazer as crises que nós enfrentamos na vida, elas se transformarem em oportunidades, mas em oportunidades que vão gerar transformação, oportunidades que irão proporcionar bênção para mim, para minha família e para quem está ao meu lado. Como é que eu faço desse momento difícil uma coisa boa? Como é que eu faço desse limão que a vida está me apresentando uma saborosa limonada? Como é que eu faço? Eu vou trazer 4 pontos que nós observamos aqui nesse contexto de Neemias com Jerusalém. E eles são os ensinamentos que nós vamos levar para casa e aplicar essa semana. Primeira coisa, se eu quero pegar essa crise e fazer ela se transformar numa oportunidade, eu tenho que fazer o máximo que eu posso com aquilo que eu tenho hoje, mesmo que isso seja pouco. É eu fazer o máximo que eu posso com o pouco que eu tenho. Se nós olharmos Neemias 2,12, se puder o pessoal aí do telão, vai colocando o texto para mim, por favor. Neemias 2,12 diz, olha no meio da crise, o que Neemias faz? De noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Me levantei eu e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado.
Neemias pega naquele momento de crise e ele abraça aquilo como uma oportunidade e vai fazer um trabalho em Jerusalém, mesmo com poucos homens. Mesmo sem ter uma quantidade significativa de animais para trabalhar, conduzindo eles para trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Ele faz o máximo que ele pode com o pouco que ele tem. E como é que nós aplicamos isso na crise? No casamento, na crise financeira, profissional, na crise emocional. Trabalhe com um pouco que você tem, dando o máximo que você pode. Um exemplo. Lá em casa, pastor, não muda nada. Meu marido é muito complicado, a gente briga muito. E aí o esposo fala, é minha esposa que não muda nada. Faça o máximo que você pode com o pouco que você tem. Faça uma lista e veja as coisas boas que o seu marido tem, que a sua esposa tem. E comece a valorizar isso em você e nele. Nossa, pastor, mas é muita... Eu já parei para aconselhar alguns casais, alguém fala assim, mas é muita coisa que o meu marido tem. Eu falo, tenta me... A pessoa não consegue dizer muita coisa. E ela não enxerga nem o que tem de ruim, nem o que tem de bom. Comece a olhar o pouco. A mesma coisa no que diz respeito à sua vida financeira e profissional. Ah, eu não tenho muita coisa. Tem, pega o pouco que você tem e valoriza esse pouco. Trabalha com um pouco, para de ficar dizendo, ah, eu não posso fazer porque eu não tenho tudo que precisa. Esses dias eu estava conversando com o pessoal, eu quero começar um negócio, mas não tem isso. Começa com o que tem. Começa com um pouco que Deus tem colocado na sua mão e faz isso com excelência. Faz isso da melhor maneira que você pode. O texto que nós lemos ainda agora, de João capítulo 5, versículo 6, Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, começando com 5 pães e 2 peixinhos. Então ele dá o máximo que ele pode com um pouco que ele tem, e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Você já pensou se Jesus olha aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fala assim, puxa vida, deixa para lá, manda todo mundo embora para casa, porque não dá para alimentar, é muito pouco. Não dá para utilizar isso. Dê o máximo que você pode com um pouco que você tem. No que diz respeito à nossa vida emocional, espiritual, use o que Deus tem colocado nas suas mãos. Use o poder da fé. Use a palavra. Eu não tenho nada aqui, mas você tem uma palavra de fé. Você acredita em Deus. Atos capítulo 3, a partir do versículo de número 1, Pedro e João estão indo para o templo para orar e eles encontram um paralítico na porta do templo. E aí o paralítico vira para eles e pede uma esmola, me dá um dinheiro aí. Sabe o que Pedro e João fala? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então eles valorizam aquilo que eles têm. Talvez você não tenha prata e ouro, mas você tem uma palavra, use a palavra. Você não tem prata e ouro, mas você tem fé, use a fé. E use ela no máximo do seu potencial. Dê o melhor que você pode de você mesmo nesse momento difícil. Marcos capítulo 2 conta a história de um paralítico que foi conduzido por 4 amigos para entrar em uma casa onde Jesus estava cultuando. E aí esses caras, para poder levar esse paralítico até Jesus, a casa em que Jesus estava, ela estava cheia, não tinha mais espaço para entrar. Então eles pensam, o que nós temos para conseguir conduzir esse paralítico lá? Esse é o nosso objetivo. A casa está lotada, não tem espaço para entrar, o que nós temos? Eu imagino que um falou para o outro meio assim, a gente tem cabeça para pensar. Então pensa, vamos criar alguma coisa. E então,
eles têm uma ideia de fazer o paralítico subir com o paralítico pelo telhado, abrir o telhado da casa e descer com o paralítico pelo meio da casa, cai na frente de Jesus assim, ó, pá. Furou a fila de todo mundo, diga aleluia. Oh, coisa doida isso, né? Não tem como. Quem disse que não tem como? É só você pensar. Talvez você chegou aqui hoje de manhã e falou assim: eu estou com um problema, pastor, eu estou com um problema que não tem como resolver. Deus trouxe você aqui nessa manhã para eu dizer para você em nome dele: tem como resolver sim, é só você botar a cabeça para pensar. Tem como resolver. O segundo ensinamento que nós podemos absorver com essa história de Neemias: se eu estou em um momento de crise, de dificuldade, quero fazer isso se transformar numa oportunidade, o que eu preciso fazer? Trabalhe com a ajuda das pessoas certas e se distancie das pessoas erradas. Quer pegar a crise e transformar ela numa oportunidade? Trabalhe com pessoas certas e se distancie das erradas. Neemias fez isso. Olha o texto de Neemias 2:20, o que diz: então eu lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tem parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Neemias está jogando de lado dois camaradas chamados Sambalate e Tobias. Você conhece um pouquinho da história, sabe do que eu vou falar. Esses caras queriam se juntar com Neemias para dizer que queria ajudar, mas na verdade o intuito deles era atrapalhar. Neemias discerne aquilo. E quando eles falam para Neemias: deixa a gente ficar junto com você, a gente quer te ajudar a reconstruir Jerusalém, a gente quer te ajudar nessa obra. O que é que Neemias fala? Pode ficar tranquilo, é Deus que vai me fazer prosperar. Vocês não têm parte nesse negócio, não quero vocês junto comigo, vai viver a vida de vocês, deixa eu cuidar da minha. Aleluia. Para você sair da crise e agarrar a oportunidade, você vai precisar de se distanciar de pessoas que estão dizendo que querem te ajudar, mas que você sabe que são pessoas erradas. Você sabe que no fundo, essas pessoas vão te atrapalhar de desfrutar da oportunidade que Deus está dando para você. Deus está fazendo uma oportunidade aparecer na sua frente. E você precisa ficar atento e vigilante, porque no meio dessa oportunidade o diabo também está enviando um monte de cilada para você. Então você precisa ficar atento e discernir isso. Eu já vou dar alguns pontos para você aqui, mas no decorrer dessa mensagem aqui, no mês de julho, eu vou dar muitas orientações para você de como são as pessoas que você vai ter que se distanciar. Deus vai trazer a resposta para você, o passo a passo. Você precisa só se comprometer de estar aqui. Aí olha só o que Neemias faz. Neemias capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que Neemias faz. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra. Metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que as carregavam. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão tinha as armas. Neemias tinha um grupo de pessoas trabalhando do seu lado, mas era gente que queria trabalhar mesmo junto com ele e ver Jerusalém ser transformada. Neemias conseguiu entender quem ele tinha que afastar e quem ele tinha que trazer para perto. Escute, tem gente que você tem que trazer para perto. Tem gente que você precisa se afastar, mas tem gente que você tem que trazer para perto. Você precisa entender e discernir isso.
Quem são as pessoas que eu vou aproximar dela? Nesse momento, Deus quer me dar grandes oportunidades. Eu tenho que trazer para perto algumas pessoas que vão me ajudar na reconstrução do projeto, que vão me ajudar na grande obra que Deus quer fazer. Eu vou colocar elas bem pertinho de mim, e nós vamos trabalhar juntos, nós vamos reconstruir juntos, nós vamos crescer juntos, nós vamos prosperar juntos, mas isso é gente certa. Você sabia que tem gente que está conseguindo reconstruir o seu casamento, e você pode somar com essa pessoa para poder você reconstruir o seu também? Tem gente que está crescendo espiritualmente, crescendo no ministério, e você pode se somar com essas pessoas para que você cresça no seu ministério também. Olha dentro da igreja, ó, radar ligado, e fala: quem é que está crescendo? Quem que está firme com Deus? Quem é que está seguindo os princípios ali, avançando na igreja? Opa, vou trazer para perto, eu vou ficar perto. Existem pessoas que estão prosperando, estão crescendo, e você precisa olhar, sem inveja, sem ressentimento, mas com pensamento de parceria, de unidade. Opa, vou colar com essa pessoa, porque se juntar a força dela com a minha, a gente pode crescer junto. Vamos crescer junto. Olha como é que é o nível de pessoas que nós precisamos trazer para perto. Neemias capítulo 7, versículo de número 2. Olha o que diz. Neemias 7:2: e eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era um homem, lê para mim aí, fiel, diga aleluia. Ele trouxe para perto Hanani e Ananias, e ele nomeou, delegou esses caras, porque eles eram homens fiéis e tementes a Deus. Traga para perto pessoas que sejam íntegras, pessoas que sejam tementes a Deus, porque aí não vão levar você para enrascada. Se você trouxer para perto gente que não é temente a Deus, essa pessoa vai entrar numa roubada e vai colocar você numa roubada também. E ao invés de você aproveitar a oportunidade, você fez da oportunidade se transformar no maior fiasco da sua vida. Terceiro ensinamento para poder transformar a crise em oportunidade. Quantos querem isso? Diga aleluia. Valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Tudo aquilo que hoje você olha na vida de alguém, que você olha em um projeto que é grande, que você admira e fala: uau, isso começou pequeno. Tudo que é grande, que você admira, começou pequeno. E esse que começou pequeno, começou sabe quando? Quando apareceu uma oportunidade, igualzinha que está aparecendo para você. O que você não pode é desprezar os pequenos começos. Jamais pense: isso daí é pequeno demais para eu começar. É pouco demais. Tudo que é muito começou quando era pouco. Tudo que é grande começou pequeno. E essa pessoa que transformou o pequeno em grande, o pouco em muito, ela valorizou aquele pequeno demais. Uau, é pequenininho, mas Deus me deu e eu vou cuidar bem desse negócio. Você está entendendo? Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Olha aqui Neemias, capítulo 7, versículo 4. Neemias 7,4 diz:
E era a cidade larga e espaço e grande, porém, era bem pouquinho que havia dentro dela. E ainda as casas nem estavam edificadas. Meu Deus! Meu Deus, o negócio era nada. Pois é. E ele abraçou a oportunidade quando não era nada. Gente, como é maravilhoso ver alguém crescer no reino de Deus, na obra de Deus, quando o cara pega algo que não era nada. Nada. Ninguém queria. O cara fala, eu quero. Eu lembro que quando nós compramos esse terreno aqui, isso aqui era um mangue. É muito difícil fazer uma edificação firme aqui. E muitas pessoas disseram, esse pastor é maluco, aquilo ali não é nada. Não tinha nada. Não tinha esses prédios aqui, não tinha casa para lá. Meu Deus, isolados ali, não é nada. Para muitos não era nada. Mas para nós, aqui da família Unção do Crescimento, foi o pedaço de terra que Deus nos deu. E a gente vai valorizar esse negócio. E hoje está esse prédião bonitão aqui que você vê aqui para a gente reunir e dar glória a Deus junto e adorar a Deus junto. Você pode aproveitar e dar uma glória a Ele, por isso aí, aleluia. Quando não era nada, valorizou-se quando não era nada. E nós não desprezamos os pequenos começos. Como é maravilhoso você conquistar alguma coisa na vida e você conversar com seus filhos e você ter uma história dessa para contar. No começo não foi fácil, mas o papai perseverou, a mamãe perseverou. Puxa, todo sábado eu faço uma célula na minha casa, uma célula familiar, uma família. E aí ontem eu estava falando sobre sonhos na célula, sobre os sonhos que cada um tem. E eu contei para eles de que tudo que a gente vivencia hoje foram coisas que eu sonhava muito lá atrás. E eu sempre valorizei as pequenas coisas que Deus deu. Sempre valorizei. Mateus capítulo 4, versículo de número 31, Jesus fala do reino de Deus, e olha o que ele diz, quando ele está conversando sobre o reino de Deus. O reino dos céus, ele é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E se cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Uau! O reino de Deus é como uma pequena semente, só que foi valorizada. Em um outro texto, Mateus 17, 20, olha o que Jesus diz: se vocês tiverem fé, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direi para esse monte, passa daqui para colar, e de lá para lá, e nada vos será impossível. Jesus está dizendo, valorize a sua fé, mesmo que você acha que ela é pequenininha. Quantos de vocês que estão aqui que pensam, eu não consigo muita coisa porque eu não tenho fé? Será que a sua fé consegue ser pelo menos o tamanhozinho de um grão de mostarda? Você tem fé pelo menos um tiquinho assim? Tem. Então se você tem, valorize ela. E quando você valoriza ela, você coloca ela em prática. Abra a boca e fale o que você quer que aconteça na sua vida. Diga a esse monte, parta daqui para lá, e assim acontecerá. E nada vos será impossível se você valorizar a sua pequenininha fé. Meu Deus do céu. Valorize ela. Davi, quando o profeta Samuel vai escolher
o novo rei de Israel, ele chega na casa de Jessé, pai de Davi, e ele olha os filhos, tudo que eram guerreiros, soldados de Jessé, um mais forte que o outro, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Então o profeta Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os homens? Aí Jessé fala: sabe o que? Ainda tem um, mas ele é o menor. Então Samuel escuta a voz de Deus e fala: é esse que eu quero, é o menor. Você pode dizer um aleluia? Valorize o menor, valorize o pequeno, valorize aquilo que ninguém está dando nada, que ninguém está acreditando. Mas se você sabe que foi Deus que deu isso para você, foi Deus que colocou esse projeto nas suas mãos, foi Deus que colocou essa oportunidade para você, valoriza esse negócio, valoriza muito, dê o seu melhor, se esforce, aproveite a oportunidade desse tempo. Oportunidade! Oportunidade! Porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida através dessa oportunidade. Você só precisa se preparar para ela. E Deus falou com o seu pastor, para que durante esse mês, ele esteja conversando com a igreja sobre as oportunidades que ele tem para os próximos meses, aqui na nossa cidade, no nosso país. Nós estamos entrando em um tempo de grandes oportunidades, e aqueles que estiverem preparados, vão sair bem da fita. Eu quero concluir essa palavra lendo Neemias 6,16, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os inimigos e todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito nos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Aleluia. Eu estou me colocando disponível nas mãos de Deus para desfrutar das oportunidades que Ele tem para mim, para cada um de vocês, para a igreja Unção do Crescimento. E no momento em que nós estivermos desfrutando dessas oportunidades, nós juntos vamos dizer: não tem nada a ver conosco, o nosso Deus é quem fez essa obra. Essa mensagem vai ficar gravada, nós vamos lembrar dela. Fala para o seu vizinho: você vai estar muito bem na fita. Fala para ele assim: você vai estar muito bem na fita. E você vai se lembrar de que foi o nosso Deus que fez essa obra na sua vida. Pegou aí, Claudinha? Você vai estar muito bem na fita. E você vai lembrar: o nosso Deus é quem fez essa grande obra. Por favor, fique de pé.